What's up, guys? JC here, e hoje eu vou mostrar pra vocês como estudar inglês de uma forma simples e eficiente, ou seja, de uma forma que funciona de verdade. Bom, a primeira coisa que você precisa entender, que eu sempre falo nos meus vídeos, é que você precisa fazer muito input. Ou seja, você precisa absorver a língua inglesa através de muita leitura e escuta. Tá, JC, mas como que eu faço esse tal de input que você tanto fala? Como que eu faço essa leitura e essa escuta em inglês? Bom, uma forma muito eficiente de se fazer input, que traz muito resultado, mas muito resultado mesmo, é basicamente estudar textos com áudio. Ou seja, você simplesmente pega um texto em inglês e estuda até você entender ele bem, até você entender o contexto e se familiarizar com ele. E depois você estuda o áudio desse texto para você treinar o seu ouvido, ou seja, para você treinar a sua capacidade de entender o inglês falado. A leitura do texto é simplesmente uma ferramenta que você utiliza para conseguir entender o inglês falado. Porque todo mundo sabe que no começo dos estudos é muito difícil entender o inglês falado, principalmente porque o inglês não é uma língua fonética. E isso quer dizer que a escrita e a pronúncia das palavras em inglês não seguem uma regra, ou seja, você não necessariamente pronuncia uma palavra como ela é escrita. Diferentemente do português, que é uma língua fonética, e por esse motivo muito mais fácil de se compreender. Não adianta você ouvir o dia inteiro um áudio em inglês que você não entende nada, porque se você não entende nada do áudio que você está ouvindo, ele não vai ter nenhuma utilidade para o seu aprendizado. Então você precisa ter em mente que existem duas características muito importantes que o seu input deve ter para que ele seja eficiente e agregue valor para você. Bom, primeiramente, o áudio que você ouve em inglês tem que ser compreensível. Você precisa entender pelo menos parcialmente o áudio que você ouve para que ele te traga resultados. E é próprio por isso que eu mencionei o estudo de textos com áudio. Porque se você pegar um áudio em inglês para ouvir logo de cara, você não vai conseguir entender ele. Agora, se você estudar o script, ou seja, o texto desse áudio, antes de começar a ouvir esse áudio, você vai começar a entender ele. E quanto mais você lê, quanto mais você se familiariza com o texto, mais você entende o áudio quando você ouve ele. Você automaticamente começa a ligar as palavras, as frases e as ideias do texto com as palavras, frases e ideias do áudio e, consequentemente, começa a entender ele. E quanto mais passa o tempo, quanto mais textos com áudio você lê e ouve, mais inglês você absorve e mais você entende. E a tendência é você ir absorvendo mais e mais inglês até que vai chegar num ponto que você vai começar a entender inglês super bem, sem ter dificuldade. E naturalmente, quanto mais você entende, mais você aprende, porque o que você já sabe de inglês vai servir como base para você aprender o que você ainda não sabe, pelo contexto. E toda essa carga de inglês que você absorver vai servir como base e fundamentação para sua capacidade e habilidade de falar inglês. A segunda característica importante para que o seu input seja o mais eficiente possível é estudar textos com áudio sobre assuntos que você goste, ou seja, sobre assuntos que sejam do seu interesse. E dessa forma, o seu aprendizado vai estar sendo muito maior porque você vai estar tendo contato com uma coisa que você realmente gosta e, consequentemente, te motiva a continuar. Resumindo, a forma mais eficiente para você aprender e aprimorar o seu inglês é basicamente fazendo muito input, ou seja, lendo e ouvindo muito. Porém, não adianta nada você ficar ouvindo um áudio que você não entende nada. Então, a ferramenta que você vai utilizar para que você consiga compreender o áudio quando você ouvir ele é basicamente o estudo do script ou texto desse áudio. Claro que se o seu nível de inglês ainda for muito básico, você vai precisar da tradução em português do texto para que você consiga entender o texto. E aí você vai ler esse texto por várias e várias vezes até que você consiga entender pelo menos 80% desse texto. E aí quando você começar a entender pelo menos uns 80% desse texto, você passa para o áudio desse texto e começa a ouvir esse áudio por várias e várias vezes também. E aí basta que você vá intercalando. Lê o texto, ouve o áudio. Lê o texto, ouve o áudio. Lê o texto novamente, ouve o áudio. Lê o texto e escuta o áudio ao mesmo tempo. E assim por diante. E aí você vai ver que você vai começar a entender o texto e o áudio, e quanto mais você lê, mais você entende o áudio, quanto mais você entende o áudio, mais você absorve inglês, e quanto mais você absorve inglês, mais inglês você entende, e consequentemente mais fácil fica para você falar e entender inglês. Lembrando que você precisa ler o texto e ouvir o áudio por várias e várias vezes para que você consiga absorver o máximo de inglês do texto e do áudio, para só depois você passar para um outro texto com áudio. A repetição é um aspecto muito importante no aprendizado de línguas. Então estude o mesmo texto e ouça o mesmo áudio por várias e várias vezes até você entender pelo menos os 80% do texto e do áudio, e só depois disso você troca de texto. E para que o aprendizado seja o mais eficiente possível, procure estudar materiais e textos sobre assuntos que você goste. Bom, essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo. Eu desafio vocês a estudarem inglês seguindo essa metodologia e voltarem a esse vídeo daqui a alguns meses e deixar aqui no comentário os resultados que vocês alcançaram, porque eu tenho certeza que vocês vão alcançar resultados incríveis. Peace!